nós entramos assim ao nosso último capítulo, em que vamos falar da planificação futura, os planos de estudos para criança com deficiência, e sejam bem-vindos. Fazer um planejamento para a continuidade dos estudos de uma criança com deficiência não é fácil. O professor e a gestão da escola vão ter que observar o quadro clínico da criança, ver qual que é o prognóstico dos médicos, se a deficiência não vai trazer complicações, às vezes não dá para prever isso, né? Se os comprometimentos não vão se agravar, se ela não vai ter a saúde agravada. Então, essa questão da saúde da criança é um fator imprevisível, e não só da criança com deficiência, né? Muitas crianças têm problemas de saúde, o que prejudica um planejamento a longo prazo. Além das questões individuais que são relacionadas à própria deficiência, à saúde da criança, nós temos nas escolas e nas universidades e faculdades um problema de acessibilidade. Existem cursos superiores que não proporcionam ainda uma acessibilidade completa, tá? Embora a nossa legislação seja uma legislação bastante abrangente, há muitas escolas ainda em período de adaptação e muitas faculdades e universidades do mesmo modo, tá? Então, às vezes, a criança vai ter a condição de saúde de frequentar o ensino superior ou fazer um curso técnico no ensino médio ou fazer um ensino médio comum, mas ela não vai ter uma acessibilidade muito grande. Isso pode desmotivar ela, tá? O desenvolvimento intelectual e cognitivo, a gente sabe que tem crianças que têm um retardo mental mais severo, profundo. Tudo isso tem que ser avaliado na hora de planejar o futuro dessa criança, tá? Comprometimento cognitivo, que pode impedi-la de chegar a determinados estágios de aprendizagem. Então, precisamos analisar caso a caso. Mas, se a criança tem uma deficiência que permite ela ser totalmente funcional, a sociedade precisa se lembrar que a legislação faz com que essa criança tenha uma inclusão social. Então, é direito dela ter acesso a trabalho e estudo. Para que uma criança deficiente tenha futuro na nossa sociedade, muitas coisas precisam mudar. A primeira coisa é a escola. Precisa haver uma flexibilização metodológica. Não se pode pensar no ensino de uma criança com necessidades educativas especiais de forma engessada e padronizada. Isso não contempla mais o alunado das escolas. Nós temos hoje, desde a LDB de 96, uma escola que recebe todos os tipos de público. Lembrem-se que a LDB trouxe a educação para todos na lei. Todas as crianças devem ser matriculadas na escola. E isso trouxe uma diversidade muito grande para a escola, o que é algo bom, só que é algo que a escola não estava preparada, tá? Então, precisamos abandonar o tradicionalismo, precisamos adotar novos métodos pedagógicos, pedagogias mais ativas para dar conta de ensinar todos os tipos de público. Cada criança ela tem o seu próprio ritmo, seus limites e suas habilidades individuais, independente de ter deficiência, tá? Então, a escola precisa entender que ela não vai ter uma sala homogênea. Não existe uma sala de aula homogênea, onde todas as crianças vão aprender no mesmo ritmo, com as mesmas habilidades, com o mesmo padrão cognitivo, com a mesma bagagem cultural, tá? Para ensinar a todos, é preciso essa flexibilização. Rever alguns conceitos. Então, não existe teoria ou prática fechada quando a gente fala de educação, menos ainda da educação inclusiva, tá? O professor deve estar sempre atualizado e atento às mudanças que ocorrem na sociedade, na legislação, na escola, com seus alunos. Por isso que eu disse várias vezes aqui que não existe uma fórmula e não existe um conceito fechado. O professor precisa conhecer o aluno dele e precisa adotar um planejamento baseado nesse aluno. Além da escola,
As atitudes da sociedade precisam mudar para garantir um futuro para o deficiente. É preciso se derrubar preconceitos e estereótipos. Cada ser humano é único, por isso a gente não deve formar pré-conceitos a respeito dos alunos de inclusão, nem de qualquer aluno, e nem dar margem às estereotipias vindas da sociedade. Um estereótipo é aquele conceito pré-formado, né? De que toda criança com paralisia cerebral vai agir assim, toda criança com cegueira vai agir de tal modo. Não é assim que funciona, não funciona com nenhum tipo de aluno esses pré-julgamentos que a sociedade faz, tá? O comprometimento, a escola e o aluno devem poder contar com o professor e com a família. Todos devem estar envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da criança com necessidades especiais. Precisa ajudar essa criança a construir os saberes dela. Então, não vai adiantar o professor lavar as mãos. Ele já está envolvido. Se ele não quer o comprometimento como profissional, ele já está envolvido como cidadão. Todos nós temos responsabilidades com as pessoas com necessidades especiais, tá? Então, quanto ao futuro, o aluno com deficiência física pode chegar ao ensino médio e ao superior, porém isso vai depender de fatores externos à sala de aula, tanto quanto aos fatores internos. A escola precisa. O mais importante é que ela faça todo o possível para esse aluno avançar nos estudos, fazer um planejamento, ajudá-lo a construir o seu conhecimento, proporcionar a ele acesso ao mercado de trabalho, tá? São muitos os obstáculos que essa criança vai precisar enfrentar ao longo da vida. Falta de professores capacitados, escolas que não são adaptadas, materiais didáticos que não são adaptados, a desmotivação, problemas de adaptação, de socialização, preconceito, problemas de transporte, de acesso, enfim, todo o processo de inclusão do deficiente físico ainda está incompleto na nossa sociedade e na escola também. Então, a escola precisa fazer o possível para acolher o aluno, integrar esse aluno, fazer com que ele interaja na escola, em todos os setores da escola, e aí começar o processo de ensino dele. A informação, os bens culturais e intelectuais da humanidade têm que estarem acessíveis a esse aluno, como estão a todos os outros alunos. Essa é a função da escola.